Nascido em 6 de fevereiro de 1911 em uma família humilde, Ronald Reagan aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro, da resiliência e da fé. Com talento natural para a liderança, destacou-se nos esportes e na oratória, garantindo uma bolsa de estudos na Eureka College, onde estudou economia e sociologia. Após a faculdade, seguiu sua paixão pela comunicação, conseguindo um emprego como locutor esportivo de rádio, mas o destino tinha outros planos ainda maiores para ele. Nos anos 30, Hollywood o chamou. Reagan estrelou mais de 50 filmes e se tornou um nome conhecido, mas foi seu tempo como presidente do Sindicato dos Atores que moldou o seu futuro. Enfrentando a crescente influência do comunismo em Hollywood, ele se tornou um feroz defensor dos ideais americanos, antecipando a luta que definiria sua presidência. Em 1966, Reagan deu seu primeiro grande passo na política, vencendo a eleição para governador da Califórnia. Seu governo, baseado em princípios conservadores de liberdade individual e limitação de poder do Estado, preparou o terreno para a sua missão seguinte: liderar os Estados Unidos. Em 20 de janeiro de 1981, Reagan foi empossado como 40º presidente dos Estados Unidos. O país enfrentava uma crise econômica, inflação descontrolada, alto desemprego e um declínio na confiança nacional. No exterior, a União Soviética expandia sua influência e americanos estavam sendo mantidos reféns no Irã. Enquanto os Estados Unidos se reconstruíam, o mundo ainda estava em perigo. A União Soviética, antes vista como uma força inabalável, fortalecia seu domínio global. Durante décadas, os líderes americanos optaram por conter o comunismo, mas Reagan escolheu derrotá-lo. Em 1983, ele chamou a União Soviética pelo que realmente era, um império do mal baseado na opressão. Ele rejeitou a ideia de coexistência pacífica, acreditando que a liberdade poderia e deveria prevalecer. Mas Reagan não lutou sozinho. Ao seu lado estavam dois dos líderes mais influentes do mundo, o Papa João Paulo II e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. João Paulo II, um papa polonês que sobreviveu à ocupação nazista, conhecia em primeira mão os horrores do totalitarismo. Juntos, eles trabalharam nos bastidores para apoiar o movimento Solidariedade na Polônia, fortalecendo uma resistência que abalaria as bases do Império Soviético. Do outro lado do Atlântico, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, foi a maior aliada política de Reagan. Ambos acreditavam na força dos mercados livres e da necessidade de enfrentar com firmeza a ameaça soviética. Essa parceria fortaleceu o Ocidente. Então veio o momento que definiria a história. Em 12 de junho de 1987, Reagan ficou diante do Muro de Berlim, no portão de Brandemburgo, e fez um desafio direto ao líder soviético. Mr. Gorbachev, tear down this wall. E apenas 2 anos depois, o povo de Berlim atendeu ao chamado. O muro caiu, não pela força das armas, mas pela vontade de um povo que se recusou a viver em correntes. A cortina de ferro desapareceu e, em 1991, a União Soviética se dissolveu. O comunismo foi derrotado não pela guerra, mas pela coragem daqueles que acreditavam na liberdade. Ô, Ana, e a gente trouxe o Reagan hoje no quadro de história porque ele teria completado 114 anos, né? Agora dia 6, quinta-feira, na última quinta-feira. Pois é, aqui, né, a gente vai acabar entregando nossa idade mesmo, né? Eu acho que nós três, né, termos sido testemunhas oculares, passando nossa infância na Guerra Fria, União Soviética, lembra daquele tabuleiro do War? Que era a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, aquela coisa toda, mas esse vídeo todo, foi difícil fazer um vídeo relativamente curto do Ronald Reagan, porque
Não existem mais homens, né, como o Reagan, como João Paulo II, mulheres como a Margaret Thatcher. Então, nós precisamos sempre trazer essas referências, essas vozes da nossa própria Assembleia de Vozes para a juventude hoje em dia, porque são tantas frases marcantes do Reagan, mas tem uma delas que para mim é muito forte, que ele sempre falava, ali foi até no mesmo ano em que ele disse: Mr. Gorbachev, derrube esse muro. Ele disse que a liberdade está sempre a uma geração da extinção, que a liberdade não é passada pela corrente sanguínea, que a gente tem que proteger a liberdade, lutar por ela e ensinar os nossos filhos a fazerem a mesma coisa. Então, no mundo hoje tão estranho, né? Democracias como a nossa no Brasil, censurando jornalistas, congelando contas bancárias, confiscando passaportes sem devido processo legal, presos políticos morrendo na prisão, como é o caso do Clesão. É preciso trazer à tona, né, essas vozes que são inspiradoras, porque o nosso querido mestre Augusto, ele sempre fala uma coisa, que ele, que até viveu um tempo anterior ao nosso, ele fala que teve uma época que todos eles achavam que a União Soviética jamais cairia, que não ia colapsar, que aquilo seria a realidade do mundo. E caiu. Caiu o muro, caiu a União Soviética, os países atrás da cortina de ferro foram libertados. Então, é o que o deputado Gustavo Gayer deixou antes de sair. Nós precisamos seguir na esperança. Não é aquela coisa da, né, esperança poliana. Não, tic-tac, essa semana vai resolver tudo. Mas nós precisamos continuar colocando os nossos tijolinhos, pavimentando o caminho para um país decente, que volte ao prumo constitucional. Imagina se, dentro do contexto todo da Guerra Fria, Reagan, Thatcher, João Paulo, deixa para lá que uma hora alguém resolve. Não, nós precisamos pegar esse legado deles e seguir transformando no que é real, até para a nossa realidade no Brasil. Deixa eu mandar agora um abraço para o Leonardo Ferrari, que é um grande empresário de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, amigo do meu grande amigo Sérgio Tanuri. E o Leonardo está sempre com a gente aqui, é um grande fã, um grande apoiador, que mantém o nosso programa já na 5ª temporada no ar. Então, Lacombe, vamos aumentar a turma aí dos assinantes, porque eu quero abrir o meu vinho californiano. Eu sempre disse e vou continuar repetindo, vou continuar dizendo que isso tudo que acontece hoje, nossa 5ª temporada, acontece por aquelas pessoas que doaram R$1.000, R$2.000, mas também por todos que doaram 5, 10, 22, que é a quantia favorita, 22 e 22. E dizer para todos vocês que esse é um programa feito por nós três aqui na frente das câmeras, mas pessoas muito comprometidas com o Brasil também por trás, né, do nosso trabalho aqui. Esse é um programa, acima de tudo, que quer o bem do Brasil, que não quer dividir a direita, que quer apoiar o que é certo no Brasil, a Constituição, os rumos jurídicos, a pressão no Congresso que nós precisamos fazer. Aqui não há covardes, não há silêncio, nós damos todos os nomes aos bois, os ministros que estão atentando, né, contra a nossa Constituição, contra a nossa nação, contra os pilares democráticos que foram duramente estabelecidos no Ocidente e no Brasil, e a participação de vocês é fundamental. Esse avião já não teria decolado sem vocês, não teria permanecido no ar sem vocês, e tem muita coisa pela frente ainda. Esse ano é um ano importantíssimo, porque 2026 é um ano crucial para a nossa democracia. É um ano de eleições importantes no Brasil, e aqui vocês podem ter certeza absoluta que o nosso comprometimento é com o Brasil. Então, muito obrigada a todos vocês que estão nessa trincheira com a gente. Muito obrigado a todos vocês que participam por as doações via Pix.
A nossa chave Pix é este e-mail que está aí na tela. Muitíssimo obrigado por toda a ajuda de vocês. E para encerrar, tem resenha cultural. A gente vai falar um pouco sobre Paulo Francis. Na última terça-feira, fez 28 anos que morreu Franz Paul Tranning da Mata Heilborn, o Paulo Francis. Ele foi um jornalista, crítico de teatro, diretor e escritor brasileiro. Trabalhou em vários jornais, entre eles o Pasquim, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. Também trabalhou em televisão, na Rede Globo e no GNT. Em 1971, foi morar em Nova York. Chegou a ser comunista e apoiou o esquerdismo trabalhista de Leonel Brizola, mas mudou. Passou a elogiar o economista e político liberal Roberto Campos e reconheceu que o Estado grande leva à perpetuação do atraso. Já na década de 1990, criticava fortemente o marxismo cultural e o que hoje é conhecido como ideologia woke. Era um sábio. Deixou claro que para a esquerda brasileira tudo é sempre relativo. Também foi um dos primeiros a denunciar a decadência da imprensa no Brasil. O que vem acontecendo com a grande imprensa brasileira? Ela mergulhou numa fase de decadência cultural? Perguntou Paulo Francis, um ex-esquerdista que disse: a melhor propaganda anticomunista é deixar o comunista falar. Ele morreu em 1997, aos 66 anos, de um ataque cardíaco. E rapidamente já não se fazem mais jornalistas como Paulo Francis, e Consta e Ana sabem, meu último sobrenome é Heilborn também, é o mesmo sobrenome do Paulo Francis. Nunca consegui confirmar o parentesco entre nós. De qualquer maneira, quando o parentesco é interessante, a gente aproxima, entendeu? E Lacombe, como muita gente atribui esse ataque que ele teve no coração e tudo aos processos, né? Em relação à questão lá de acusar de bando de corrupto, uma certa estatal brasileira e por aí vai. E outra coisa que eu destaco também é que como era covardia colocar um cara do tamanho do Paulo Francis para se digladiar, digamos assim, intelectualmente com o pobrezinho do Caio Blinder. Quer dizer, realmente, acho que era um sparring. Que ele ia lá dar uma aquecida, assim, né? Não sei, é um negócio tão desigual que fica até um sentimento de pena. Sim, no fim da vida ele levou um processo milionário da Petrobras por fazer críticas, desculpem, mas, bom, melhor não falar nada, né? Já processaram o Paulo Francis, não vão processar alguém com o mesmo sobrenome. Basta dizer que veio o Petrolão depois, né? É, foi isso que eu ia falar, foi antes do Petrolão, pra vocês terem uma ideia.